está abrindo a nossa lição aí, nossa Bíblia, nossa revista. E qual lição, irmãos, nós estamos? Na 1, olha. Muito bem. Eu vale? Fazer com aquele. Eu posso? Os kids, já pode estar descendo, minha mãe. Pedro, eu vou só ler aqui, nós desce. Beleza? Amém. Vamos aqui. Todos com a revista aí fechada? Então, fecha a revista. Qual que é o título, irmãos, da nossa revista desse trimestre? Profeta do Antigo Testamento, proclamando arrependimento, Glória, irmãos. justiça, fidelidade a Deus, anunciando a esperança da salvação, do Messias do Messias. Então a gente vai estar falando sobre quem? Sobre os profetas menores do Antigo Testamento. E, irmãos, não faltem. Isso aqui é muito importante, a gente está aprendendo sobre esses profetas. Deus continua falando e sempre vai continuar falando ainda com a tua igreja. Glória a Deus. Amém? Depois vocês leem, nós não temos tempo, eu estou lendo aqui, mas vocês leem em casa. Essa palavra do comentarista é muito importante. Sobre o autor, o pastor Antônio Paulo Antunes, está aí. Amém? Mensagens proféticas. Deus continua falando. É a nossa primeira lição de abertura. O texto se encontra em 2 Pedro 1, 21. Diz assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade do homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Amém? Igreja Verdade Aplicada. As mensagens dos profetas do Antigo Testamento servem como fundamento para a questão dos dias atuais. Mais uma vez no 3. 1, 2, 3. A mensagem dos profetas do Antigo Testamento serve como despertamento para os cristãos dos dias atuais. Ô Bruno, eu acho que esse negócio que você faz no começo de introdução seria mais eficiente se você lesse e pedisse o pessoal repetir. Porque tem gente que tem dificuldade de ler, tem gente que tem dificuldade de enxergar. Você pede, aí fica sendo atropelado. Você fala na frente, fala atrás. Se você fala, vamos comigo, aí você lê e fala, eu acho que fica mais eficiente, não sei. Interessante, bacana isso aí. Nós vamos estar vendo isso aí então depois. Texto de referência se encontra 2 Pedro 1, 16, o 19, 20 e 21. Amém? E vocês entenderam aqui, o pastor vai estar falando com vocês aí. Eu queria estar aqui dentro, não é? Eu tenho outra turma. 2 Pedro 1 diz assim: porque não vos fizemos saber as virtudes e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça, e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é da particular interpretação. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Amém. Pastor para a oportunidade, se não pode estar se assentando. Glória a Deus. O Pedrão vai estar afiado para fazer essa pergunta, ó. Mariné, traz um para mim.
Ontem eu consegui deixar, pode ser, consegui deixar minha garrafinha lá na sede. Isso eu esqueci aqui porque eu peguei. Eu vou ter que amarrar ela na minha cintura. Agora que é cinto daqueles. Vou amarrar ela. Põe aqui. E um gancho nela assim, igual aqueles revólveres, sabe, do policial? É o fiel. Chama fiel. Porque se ela cair, ela sempre vai da volta. Escuta ela cair. Meus queridos, a paz do Senhor para todos. Amém. Então, hoje, um assunto de suma importância, né? Se os irmãos soubessem valorizar o assunto, mas a gente sabe que nem todos têm essa disposição de aprender, essa vontade, esse desejo, essa curiosidade, porque hoje, essa lição de hoje seria uma lição de esclarecimento. Eu vou falar muitas coisas que não estão na revista, muitas, e essa lição de hoje seria para ajudar os irmãos a abrir a mente em relação a esse tema sobre profetas. Hoje nós, infelizmente, né, e principalmente nas regiões mais periféricas da cidade e da igreja, a gente encontra muitas pessoas sendo vítimas dessas pessoas que se denominam profetas. E hoje essa lição seria nesse sentido, de trazer esclarecimento dos irmãos, porque os irmãos vivam em paz e não como o apóstolo Paulo disse em sua carta, que os irmãos não se movam facilmente daquilo que vocês aprenderam. Então, tem hora que eu sinto que eu deveria ter mais oportunidade de ensinar os irmãos. Eu estou com medo de meu tempo vencer aqui na congregação e não dar tempo a ensinar os irmãos. Estou com medo. Sabe aquela sensação de você sair e pensar assim, eu poderia ter falado mais, eu poderia ter conversado mais com os irmãos. Mas assim, Deus vai nos dando oportunidades, Deus vai nos encontrando, a gente vai se encontrando. Deixa eu falar, pastor. A senhora já quer falar, irmã Joana? Então, só está com a palavra. Assim, pastor, eu falei para o Bruno. Deus falou no meu coração, para mim, a revista, que Deus vai me ensinar. Amém. E quando Deus fala assim, não está falando só para mim, né? Para a igreja. É para todos nós, fazer com amor e com fé, porque Jesus está nesse negócio, Ele vai nos ensinar. Amém. Eu falei isso para o Bruno. Amém. Estava sentindo, Deus vai nos ensinar. Amém. Assim, então como eu disse, né, eu fico muito triste quando eu vejo que muitos irmãos não têm esse desejo. Fico muito triste, né? Porque não tem como o professor ensinar se não tiver aluno. Não tem jeito. Aí a escola não existe, né? Porque a escola não é feita só de professores. A escola é feita mais de alunos. Na verdade, uma sala de 50 alunos tem quantos professores? Tem um. Então, a escola é feita mais de alunos do que de professor. Então, aqui está quase o contrário. Aqui está quase só os professores e os alunos. Ou seja, parece que aqui tem mais professor do que aluno. Né? Talvez por isso que os irmãos não querem aprender, porque já acham que sabem, já acham que são professores. São mestres. Já são mestres, mas aí o mestre não quer mais aprender. Então por isso que eu falo, tem mais professor do que aluno. Mas assim, eu não estou reclamando, estou só dizendo da minha tristeza, que a gente poderia aproveitar mais. Pois bem. Então, meus queridos, hoje nós vamos falar a primeira lição, né, que é mais uma lição introdutória, falando mensagens proféticas, Deus continua falando. Então, Deus continua falando, né? Nós acreditamos nisso. Deus continua falando. Tem um texto bíblico que é lá em Hebreus, na carta aos Hebreus, ou no livro aos Hebreus,
não está aqui, se está aqui, está em outro momento. Hebreus, lá no comecinho do livro, vai falar exatamente que Deus continua falando. E é exatamente isso que está dizendo lá no livro aos Hebreus. Se os irmãos tiverem curiosidade de ler, juntamente comigo, só para os irmãos entenderem que eu não estou falando nada que não esteja baseado aqui. Hebreus, capítulo 1 mesmo, lá no comecinho já do livro. Hebreus 1. Hebreus 1. Olha o que o escritor vai dizer. Nós estamos falando que Deus continua falando. Deus continua falando. Agora, de que forma Deus continua falando e quais os meios que Deus usa para continuar falando? Então, vai dizer aqui em Hebreus: por muito tempo, Deus falou várias vezes e de diversas maneiras a nossos antepassados por meio dos profetas. Versículo 1. Está escrito assim, não está? Então Deus falou de muitas maneiras, de várias formas e de várias vezes falou a nós, pelos nossos pais. Eu não sei se está escrito pais aí, porque aqui está escrito antepassados, mas quando fala pais aí são os antepassados, né? Deus falou aos nossos pais, aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Ótimo. Ele falou, então está no passado. Deus falou, a palavra antepassado é para trás mesmo, né? Nossos pais estão para trás, nossos antepassados. Então Deus falou várias vezes e de várias formas. É o que a gente vai estudar, né? As formas que Deus usava os profetas para falar. Deus usava os profetas de várias formas. Cada profeta agia de uma forma diferente, né? Segundo a sua personalidade, segundo o seu conhecimento, segundo a sua cultura, uma série de fatores. Então Deus falou várias vezes, de várias maneiras, aos nossos antepassados, através dos profetas. Mas ele não para aqui. O escritor aos Hebreus continua e ele diz assim, ele não parou o raciocínio, mas ele fala no versículo 2, e agora, ele está continuando o raciocínio, e agora, nestes últimos dias, ele nos falou por meio de quem? Seu filho. Do seu filho, por meio do filho, o qual ele designou como herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem criou o universo. Então, espera aí. Então, esse versículo já nos esclarece algumas coisas. Já nos esclarece. Ora, então, existe diferença, né? A gente percebe aqui que tem duas maneiras de Deus falar. Duas maneiras. Dois canais por onde Deus fala. O primeiro canal foi pelos profetas. Aqui está claro, não está dizendo? No passado, Deus usou os profetas, falou aos nossos pais, falou aos nossos antepassados, e de muitas maneiras, e várias vezes, o escritor está dizendo. Mas o escritor está dizendo, e agora? Quando ele fala, e agora, ele está dizendo assim, agora, Deus está falando, não mais pelos profetas que falaram aos nossos pais. Por quê? Porque os profetas morreram, nossos pais morreram. Quando ele fala pais, ele está falando antepassados. Os nossos antepassados morreram, os profetas daquela época morreram, e agora Deus fala através do seu Filho. Quem é esse seu Filho que a Bíblia está dizendo? Quem é esse Filho de Deus que a Bíblia está dizendo? O próprio Cristo. O próprio Cristo. Então, irmãos, aqui a gente já começa a entender que a profecia ou o profeta do Antigo Testamento, ele não existe mais na época agora do Filho. O ministério profético do Antigo Testamento não existe mais na época, né, no momento do ministério do Filho, que é o Senhor Jesus Cristo. Tem outro versículo que diz que os profetas duraram até João. Eu não sei se vocês conseguem localizar esse versículo. Os profetas duraram até João. Esse João que está dizendo lá no texto bíblico, está dizendo que é João Batista.
Então, João Batista, se a gente for comparar os profetas do Antigo Testamento, eles duraram, eles foram, o seu ministério foi até João Batista, aquele que batizou Jesus. De João Batista para cá, o ministério profético do Antigo Testamento acabou. Ele concluiu o seu papel, né, digamos assim, a sua missão. Os profetas concluíram a sua missão. Não é? Aí alguém pode dizer assim, mas como é que Deus fala hoje? Como é que Deus fala? Deus fala hoje através da igreja. Da igreja. Quando fala aqui, ou quando o escritor diz, agora Deus fala através do seu Filho, está dizendo que Deus fala através da igreja. Então, o espírito profético, né, é o espírito de Cristo. É o Espírito de Cristo, que é o Espírito profético, que é a igreja proclamando a palavra de Deus. Assim como os profetas do Antigo Testamento eram os instrumentos que Deus usava para levar a sua palavra ao povo, né, porque os profetas, eles falavam de Deus para o povo, certo? Então hoje a igreja assume esse papel. A igreja, quando eu falo igreja, eu não estou falando de uma ou duas pessoas, eu estou falando do coletivo, de todos. Hoje, toda a igreja tem um ministério profético. Por quê? Porque a igreja traz a palavra de Deus para o povo. Assim que a igreja faz. A igreja é a voz de Deus para o povo. Não estou falando de uma ou duas pessoas. Eu estou falando de igreja como um todo. Igreja. Quando Jesus disse assim, ide por todas as nações, ensinando-nos a guardar tudo que vos tenho mandado. Essa ordem de Jesus é para quem? É para quem? É para 1, 2, 3, para quem é a ordem? Toda a igreja. Toda. Portanto, toda a igreja, ela hoje, né, no ministério do Filho, no ministério de Jesus, no ministério de Cristo, porque Deus fala agora através do seu Filho, no ministério de Cristo, na obra de Cristo, no Evangelho de Cristo, a igreja tem um papel profético. Qual é o papel profético? De trazer a palavra da salvação, a proclamação do Evangelho. Então, existe uma grande diferença dos profetas do Antigo Testamento para os profetas do Novo Testamento. Uma grande diferença. Nós vamos ver aqui com os irmãos, né? Lucas 16. Lê para nós, irmão Emivaldo. A lei e os profetas profetizaram até João. Dessa época em diante, estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus. E todos tentam conquistar sua entrada no reino. Isso. Então, Lucas 16. Lucas 16. A lei e os profetas chegaram, ou duraram, ou vieram até João. De João para cá, agora é anunciado o reino de Deus, o Evangelho da salvação. E que é a palavra de Jesus mesmo. É o próprio Jesus que está. O próprio Jesus que está dizendo isso. Ele mesmo está falando. Portanto, meus queridos, eu preciso esclarecer isso. Talvez o nosso encontro hoje não seja suficiente para a gente esclarecer esses pontos. Mas eu quero trazer essa parte introdutória só para os irmãos entenderem. Mas eu quero que os irmãos me perguntem, eu quero que os irmãos me provoquem, para que eu não esqueça nenhum detalhe do que eu devo falar. Porque eu não anotei assim, eu não tive tempo de anotar os pontos, então estou tentando trazer de mente alguma coisa assim bem ampla, bem para a gente tratar, certo? Pois não, meu irmão. Uma coisa fora da área. Acho que não sei se tem aquela situação que está tem um cara lá que eles estão idolatrando, falando que ele é o novo Messias. O que a igreja, vocês que são meio acadêmicos, entendem daquilo? Bem, isso aí, em toda época aconteceu isso. Até na época de Cristo, né? Jesus falou, olha, se levantarão pessoas dizendo eu sou o Cristo, eu sou o Messias,
e eu sou profeta. Em muitas épocas, Emival, pessoas se levantaram, muitas épocas. Não tem aquele Henri Cristo, lembra? Branco, que dizia que tem a encarnação de Cristo. Não passa palhar. Então, assim, em toda a época da história, né, Jesus mesmo disse que muitos falsos cristos se levantariam. Agora, o que me choca, Emival, não é o fato de algum louco desse se levantar dizendo que é Cristo. Isso não me choca. Choca ser seguidor. O que me choca é a multidão de gente que segue. É isso que eu fico preocupado. Então, isso demonstra claramente isso demonstra, esse comportamento demonstra que as pessoas realmente não têm conhecimento bíblico. Não conhecem e o mais grave, não conhece e não quer conhecer. O mais grave não é você não conhecer a Bíblia, o mais grave é você não se interessar em conhecê-la. Prefere viver com a venda do engano. O comodismo. Prefere viver com o comodismo, com a preguiça. Prefere seguir os outros, não sabe para onde vai. De repente tem uma fila aqui. E eu vejo gente que é assim. A pessoa entra na fila sem saber. De repente é uma fila que o povo está indo para lá na frente e levar um tiro na cabeça. Aí o povo entra na fila. Porque só quer entrar na fila. Não quer saber para onde é que vai a fila, não quer saber para que serve, não quer saber o que está acontecendo, só quer entrar na fila. Aí lá no final da fila é para matar as pessoas que estão na fila. Imagina essa situação? Por isso que a Bíblia diz: existem caminhos que ao homem parecem ser bons, mas o final dele é caminho de morte. Então tem muita gente que segue qualquer caminho, não importa onde que vai dar, mas a palavra de Deus, ela nos fala diferente. Então vamos lá, meus queridos. Os profetas, vamos falar os profetas do Antigo Testamento, que aí vai, os irmãos vão provocando e aí a gente vai tentando sintonizar os irmãos hoje, né, qual é a situação hoje referente a isso, qual é a situação hoje referente a esses profetas, certo? Então vamos lá. Quem eram os profetas? Quem eram? Vamos lá. Um profeta era alguém escolhido por Deus para proclamar sua mensagem. Está na revista aí. Apesar de suas limitações e sua humanidade. Aí vai falar, mesmo com os avanços tecnológicos e evolução que experimentamos no presente século, os dilemas em relação à espiritualidade genuína, à ética, à justiça social e às mazelas do ser humano, enfrentados pelos profetas, encontram-se presentes atualmente, apesar de todo o progresso que a humanidade alcançou. Ou seja, o que ele está dizendo? Que apesar de todo o avanço que nós temos hoje, né, toda a tecnologia, os mesmos problemas que os profetas do Antigo Testamento encontraram, enfrentaram, nós também enfrentamos hoje. Talvez hoje nós enfrentamos com um pouquinho mais de intensidade devido à rede de comunicação, né? Porque na época dos profetas a comunicação era bem lenta, né? Uma carta para chegar do outro lado era 1 mês, 2 meses, uma carta, um recado. Agora hoje a informação, né, está mais rápida do que o pensamento. A informação. Você faz uma coisa aqui e isso aqui já está saindo lá, está gravando ali, ó, já está saindo lá do outro lado do mundo. Se tiver alguém lá no Japão acessando, já está ouvindo o que eu estou dizendo agora. E antigamente não. Antigamente, se fosse para gravar, a pessoa gravava, filmava na fita, né? Aí pegava essa fita, mandava a fita pelo correio e essa fita ia, né, bolando aí até chegar no destino, e a pessoa ia assistir talvez 15 dias, 1 mês depois que foi falada aquela palavra, né? Estou falando isso já com fita, com gravação. Agora imagine se fosse um texto escrito, uma pregação escrita, enviada. Então assim, só que apesar disso tudo, dessa velocidade, desse mundo de informações, as mazelas, a injustiça, a violência, a maldade humana continua do mesmo jeito que era na época dos profetas. Por isso que a mensagem dos profetas, ela é atual para nós. Essa mensagem é atual, porque os mesmos pecados que nós cometemos hoje, as pessoas cometiam também no passado, e os profetas combateram aqueles pecados.
Eles combateram, denunciaram. É claro que era Deus mandando eles falarem, né? Eles denunciavam, combatiam, mostravam os pecados. Então, a mensagem profética do Antigo Testamento, ela é atual para nós hoje. Aí ele fala, diversidade e unidade dos profetas. Por que diversidade? 1.1. Como eu disse, os profetas, eles viveram em épocas diferentes, em situações diferentes, em lugares diferentes, né? Tinha profeta que vivia numa cidade, vivia num país, outro vivia em outro país. Só que Deus, né, com a sua soberania, seu controle, Deus então usava os profetas. E por que eles eram, que está falando aqui de unidade e diversidade? Unidade por quê? Porque a mensagem vem de um único Deus. Deus é o único e que usava vários profetas. Então é unidade na diversidade. Outra coisa, existiam profetas que eram letrados, eram pessoas cultas, pessoas com muito conhecimento, mas existiam profetas também que eram vaqueiro, cuidava de gado, vivia no campo, com as mãos todas sujas, os pés todos sujos, a roupa rasgada. Existiam profetas que viviam no palácio, existiam profetas que eram conselheiros do rei, eram conselheiros políticos, eram ministros de governo, mas existiam profetas que viviam no deserto e comiam gafanhoto e vestia roupa de pele de camelo. Então, para os irmãos verem que há uma diversidade, né? É quase igual eu estava falando aqui na terça-feira, né? Na terça e quinta, que para se evangelizar não precisa viver num palácio, não precisa ter a maior universidade ou a melhor universidade do mundo. Para evangelizar, você pode ser um vaqueiro, você pode ser um lavrador, um roceiro. Para evangelizar não precisa ser um doutor. Então, do mesmo jeito, Deus não usou só pessoas que sabiam ler. Deus usou pessoas que não sabiam ler. Deus usou pessoas que não sabiam falar. Deus usou pessoas que não tinham conhecimento de política. Deus usou pessoas que não tinham conhecimento de economia. Mas Deus usou. O que nós temos que entender é que Deus precisa, então, é de quê? O que Deus precisa? Pessoas disponíveis. Pessoas disponíveis. Pessoas que querem ser usadas por Deus. Pessoas que querem estar à disposição de Deus. Agora, é fácil, irmãos? Não é. Os profetas também enfrentaram dificuldades. Eles também enfrentaram. Por quê? Porque, olha aqui, ó, os profetas, aqui está dizendo que eles eram homens chamados por Deus para falar a mensagem de Deus, apesar de suas limitações humanas. Eles tinham suas limitações. Eles tinham seus medos. Nós temos, por exemplo, aqui o profeta Ezequiel, que não faz parte dos profetas menores, né? Daqui a pouco eu vou falar para vocês quem são esses profetas menores, por que recebe esse nome e quais são esses profetas. Mas Ezequiel não é um profeta menor. Eu estou falando a respeito dos medos. Ezequiel tinha medo de falar para o povo rebelde. Aí Deus fala assim: Ezequiel, não tenha medo do povo rebelde, não tenha medo da cara feia deles, não tenha medo se eles fecharem a cara para você. Fale o que você tem que falar. Então Ezequiel tinha medo, né? O povo fechava a cara, fazia cara feia para ele, mostrava a língua para ele, mas ele tinha que falar. Ele tinha que falar. Então o profeta tem suas limitações, né? Jeremias também, que não é profeta menor, mas também é um dos profetas. Jeremias também tinha medo, ele se sentia como uma criança. Senhor, eu sou uma criança. Deus fala: não fale que você é uma criança, porque eu te escolhi desde do ventre da sua mãe, né? E eu vou te usar para derrubar, para destruir, para edificar, para construir. Então Deus usou Jeremias poderosamente. Jeremias nem se casar, não se casou por causa do ministério. Ele abriu mão do casamento. Ele queria se casar, Deus não permitiu, porque ele não tinha como
ter uma esposa por causa do ministério dele. Por causa do ministério dele. Então, olha só, ele abriu mão da vida dele, de ter uma família, de ter uma esposa, ele abriu mão. Você acha que ele achou bom isso? Você acha que ele ficou feliz? Com certeza ele chorou, pedindo a Deus, Senhor, me dá esposa. Deus falou, não vou te dar, você não pode ter esposa, por causa do ministério, por causa da missão que eu te chamei para cumprir, você não pode se casar, você não pode ter família. E de fato ele não teve. Os irmãos perceberem que o ministério profético não é como a gente vê uns por aí hoje, né? Se aproveitando da ignorância do povo, se aproveitando da ignorância para se dar bem. Pastor, só uma perguntinha. Ezequiel é considerado um dos profetas, mas ele não é considerado um dos profetas menores. Isso. Como que é essa consideração? Assim? Como que funciona essa Isso. consideração? Então vamos lá. Por que recebem nome de profeta maior, menor? Por quê? Certo? Então vamos falar, faz parte da introdução, né? É o seguinte, eles são 12 profetas menores. São 12 profetas menores e 4 profetas maiores. Vamos falar os 4 que é mais fácil, que é um número menor. Nós temos Isaías, que é um dos maiores profetas. Vou falar, por que recebe o nome de maior? Já vou falar. Profeta Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Esses 4 fazem parte dos profetas maiores. Os outros 12, né, que eu vou... abra sua revista aí, lá no índice. Volta aí a página. Vamos ver quem são os profetas. Vamos ver se vai dar 12. Você vai contar para mim. Primeiro profeta, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Aqui tem Jeremias, tem Ezequiel, tem Daniel, tem Isaías? Não tem. Por que esses 4 não estão aqui? Porque são profetas maiores. Agora, por que recebe o nome de menores, profetas menores? Porque são menos importantes? Porque estão por último? Porque escreveram depois? Por que recebe o nome de profetas menores? O ministério mais curto, pastor? Porque a escrita foi pequena. A escrita. Não é o ministério. A produção literária foi pouca. A produção literária foi pouca. Eles escreveram pouco. Não que o ministério seja pequeno. Por exemplo, a gente tem essa falsa impressão que o profeta Jonas teve um ministério curto, porque a única coisa que a gente tem do profeta Jonas é Deus mandando ele ir a Nínive, ele desobedecendo, o peixe engolindo, e ele indo para a cidade depois, e Deus usando misericórdia com a cidade. Aí acaba a história. 4 capítulos do profeta Jonas. 4 capítulos, né? Você lê numa passada de olho. Aí você fala, mas Jonas só fez isso, né? Uma pessoa assim, desavisada vai pensar, ele só fez isso. Será que ele não fez mais? Onde é que ele estava antes de Deus chamar ele para ir para Nínive? Será que ele fez alguma coisa depois de Nínive? Né? Ou a chamada dele foi só para falar em Nínive, depois ele desaparece, morre, é enterrado? Ele teve o seu ministério. Ele profetizou vários anos. Ele profetizava, se eu não me engano, para o reino de Israel, era Samaria, né? A capital Samaria, o reino de Israel, as 10 tribos de Israel, porque tinha o reino do sul e o reino do norte. E ainda tem essa divisão, né? Os profetas que profetizaram para o reino do sul, cuja capital era Jerusalém, eram 2 tribos, né? Judá, e eu esqueci o nome da outra agora, sei que uma era Judá, e as outras 10 tribos, que era o reino do norte, cuja capital era Samaria, que também teve os seus profetas. Os irmãos têm uma ideia, o profeta Elias, que foi um profeta, ele foi menor ou maior?
Ele não foi nenhum dos dois, porque ele não escreveu nada. Existiram profetas que não escreveram nada. Mas é isso que eu perguntei, Moisés não foi profeta? Moisés foi profeta, mas escreveu. Mas ele não está na categoria de profeta. Ele não está na época, Moisés está na época dos patriarcas. Os patriarcas. Israel, Moisés, Abraão. Moisés já era profeta, Abraão já era profeta, mas eles não estão considerados no conjunto desses profetas. Porque esses profetas foi depois que Israel se tornou nação. Não sei se os irmãos conseguem entender. Porque em Moisés, Israel ainda não era uma nação. Certo? Foi depois, né, que Israel se torna, que tem um rei, o rei Saul. Aí começa o ministério profético. Por quê? Porque quando o povo de Israel se torna uma nação, não é mais um governo teocrático. O que é o governo teocrático? O governo teocrático era quando Deus governava através de um homem. Através de um homem, por exemplo, Deus governava através de Moisés, através de Abraão, através de Isaac, através de Jacó. Então eram os patriarcas. Então Deus falava com o patriarca e o patriarca falava com a sua família. Era bem tribal, era bem familiar. Depois que o povo cresce, se torna nação, aí eles pedem um rei, aí o governo é monárquico, é o monarca que domina, né? Não é mais um governo teocrático, né, que a ordem vem direto de Deus. Aí a ordem agora vem direto do rei. Por isso que Deus manda que o rei estude a lei, para que quando o rei fosse governar, o rei não governasse com injustiça, que ele percebesse o que Deus queria para o seu povo. Por isso que Davi tem que estudar a lei, né? O Salomão tem que estudar a lei e os demais reis. Só que acontece o seguinte: depois de Salomão, o reino é dividido, né, por causa de problemas políticos. O reino é dividido, como eu disse, reino do norte e reino do sul. E aí começam as injustiças. Na época de Davi já tem profeta. Lembra do profeta Natã, que acusou Davi do seu pecado? Então já tem profeta, Deus já está levantando profeta. Samuel foi um profeta. Profeta Samuel, bem no começo, né? Foi Samuel que ungiu Davi a rei. Foi Samuel que ungiu Saul. Então Samuel era juiz, profeta e sacerdote ao mesmo tempo. E o de Samuel eu achei bem grande, né? Tô terminando de ler. Os dois livros, entendeu? Samuel era profeta, só que ele não está, você percebe que ele não está no meio dos profetas maiores e menores. Por quê? Porque os profetas maiores e menores, o ministério deles aconteceu durante o reinado de Israel, durante os reis de Israel, entendeu? Mas antes dos reis existiram profetas, como Elias, Eliseu, Samuel e grandes profetas, certo? Aí, qual é a diferença então? Profetas maiores e menores? A escrita foi menor, tá? Por causa da produção literária. Em que época eles profetizaram? Na época dos reis de Israel. Certo? Eu estou falando desses profetas que a gente está estudando. Eles profetizaram na época dos reis de Israel. Certo? Os outros profetas profetizaram. Elias, Eliseu, Samuel, né, também profetizaram antes da... o Elias, é claro, foi durante o rei, também o reinado Elias, só que Elias não produziu, Eliseu não produziu, mas também profetizaram durante o reinado, né, do rei Acabe, né, de outros reis, eles também profetizaram, né? Então essa é a diferença básica. Agora vamos continuar aqui. Quais eram as características, né? 1.2. Nós temos aqui 4 características. 1.2, homem de Deus. Primeiro. Segunda, uma chamada específica. Terceira característica, perfeita consciência da história. E a quarta característica, preocupação ética e social. Certo? Está no 1.2 aí. Vamos localizar? 1.2. Primeira característica, homem de Deus. Por quê? Porque o ministério era para falar da parte de Deus. Então Deus escolhia, Deus consagrava e Deus chamava os profetas, certo? Segunda característica, letra B, uma chamada específica. Segunda característica, uma chamada específica.
O que é isso? Você leva arroz na cota 22,99, arroz laranja 22,99, para fechar a cota, arroz cristal 22,99, viu? Preço fala para você no supermercado. Uma chamada específica é porque Deus chamava o profeta para uma missão específica. Né? Então Deus chamava um profeta para profetizar contra um rei, por exemplo. Vamos dar o exemplo aqui de Elias, né? Embora Elias não esteja no meio desses profetas, mas é um exemplo. Deus chama Elias para profetizar contra Acabe. Então a chamada de Elias é específica. É específica. Natã foi chamado para orientar Davi, lá no palácio. Elias vivia pelos montes, pelas cavernas e enfrentou Acabe. Olha só a diferença de Natã para Elias, né? Elias vivia como um andarilho, né? Não como um andarilho de hoje, mas daquela época, um andarilho. Deus falou, vai para o riacho, ele ia, vai para a casa da viúva, ele ia, vai para a montanha, ele ia, vai para a caverna, ele ia. Então Elias era isso, era aquele profeta ambulante. O profeta Natã era o profeta que vivia lá em Jerusalém, vivia atendendo Elias no palácio, aliás, Davi no palácio. Então, para os irmãos perceberem a diferença. Então, a chamada do profeta é específica. É específica. Ele era chamado para atender uma necessidade de Deus, né? Colocar entre aspas, né? Como se Deus tivesse necessidade. Mas Deus queria falar em determinada situação e Deus levantava um profeta. Deus levantava um profeta, certo? Terceira característica, perfeita consciência da história. Agora aqui, irmãos, que é interessante. Terceira característica, letra C, perfeita consciência da história. O profeta interpretava os acontecimentos históricos. Os profetas criam que Deus é o Deus da história e nada foge ao seu controle dos acontecimentos do dia a dia. E por isso sua palavra é de absoluta confiança. Ou seja, irmãos, o profeta do Antigo Testamento não era aquela pessoa alheia aos acontecimentos do mundo. Por quê? Porque vários profetas, você vai ver lá em Joel, por exemplo, Joel, ele prega não só contra a nação do povo de Deus, ele prega contra as nações vizinhas, as nações ímpias. Ele fala, olha, ai da nação fulana, ai da nação ciclana. Ele está falando de outros povos, que tem outra cultura, outra religião, outros deuses. E ele está condenando aquelas nações. Por quê? Porque ele tinha conhecimento também da história das outras nações. Por exemplo, Deus manda Jonas pregar onde? Nínive. Não tinha nada a ver com Israel. Mas Jonas conhecia a história de Nínive, daquela cidade que era capital de uma nação. Jonas sabia da história, da maldade, da perversidade, da crueldade daquela nação, dos pecados terríveis da nação de Nínive, da cidade de Nínive e de toda a nação. Jonas sabia, por isso que ele não quis ir, Nival, pregar lá. Então, os profetas, eles eram inimigos de Israel. Inimigos. Mas Deus usou de misericórdia para com o inimigo. Olha só como é que Deus age. Olha só como Deus está acima, né, dos comportamentos humanos. Mesmo que uma nação é rival da outra, Deus não toma partido. Deus não toma partido, porque Deus queria salvar Nínive, mesmo com aquela crueldade de um povo que estava tentando destruir o povo de Deus. E o interessante é que quando ele chegou para evangelizar, para levar a palavra, aí o rei, né, ele convocou a população toda para jejuar. E eles se arrependeram, e Deus usou de misericórdia, né? Então, veja bem, muita gente hoje advoga para si esse ministério, eu sou um profeta, eu sou isso, eu sou aquilo.
mas não tem consciência histórica nenhuma, não sabe nem a história do Brasil, não conhece a história de Goiânia, não conhece a história do bairro onde mora, vive numa redoma, escondido por aí e acha que é profeta. Profetiza assim para as pessoas coisas que às vezes nem vai acontecer, fala que vai acontecer, você está assim, você está assim. Pois é, irmão, olha, os profetas nunca se preocuparam com problemas particulares, individuais. Ah, sua unha está encravada, amanhã ela vai cair, esse que diz o Senhor. O profeta não perdia tempo com isso não, irmão. O profeta era chamado por Deus com uma missão. Ele ia perder tempo com cor de cabelo de outra pessoa. Ah, é porque você está triste porque seu cabelo caiu. O profeta não mexe com isso não, irmão. O profeta não mexe com isso não. Olha aqui, outra preocupação ética e social. Ele se preocupava com as injustiças, com a violência cometida contra o povo. Eles denunciavam essas violências, os profetas denunciavam a injustiça, os profetas denunciavam o pecado do povo, o pecado da nação, o pecado do rei, o pecado do presidente, do governador, do prefeito. Ele chegava lá, era em cima, eles tratavam era de cima para baixo. Você entendeu? Por isso que Acabe, quando Micaías era consultado, Micaías sempre dizia: você está em pecado e Deus vai te destruir. Ele não queria ouvir o profeta Micaías, ele preferia ouvir os 400, 500 profetas que ele tinha lá, que todos estavam mentindo para ele. Aí volta para a questão da igreja. Esse cara hoje quer ver a palavra domingo, Deus que afagar. Você entendeu? Então a igreja é chamada para o ministério profético. Para quê? Para denunciar as injustiças sociais, para denunciar a violência, para denunciar a opressão, para dizer não à opressão maligna sobre o povo. Não é só sobre a igreja não, sobre o povo, sobre o país. A igreja tem que se levantar, tem que falar. A igreja é a voz de Deus. Não é a voz do povo que é a voz de Deus, não é a voz da igreja. Porque Deus falou lá aos hebreus, antigamente Deus falou aos nossos antepassados pelos profetas, mas agora fala através do seu filho, e o seu filho está onde? Está na igreja. A igreja é o corpo do filho, é através da igreja que Deus fala. Mas não é essas coisinhas, essas picuinhas não. Deus fala coisa grande, Deus fala coisa tremenda, Deus fala de salvação de alma, de nação, de povo, de cidade, de estado, de país. Agora, e os falsos profetas? Aqui, ó, 1.3. A Bíblia fala dos falsos profetas. Como era que o falso profeta era conhecido? Como era que o povo ia conhecer os falsos profetas? Estou falando do Antigo Testamento, depois a gente fala de hoje. Vamos falar do Antigo. Diz assim, ó: também nem todos que usavam ou afirmavam falar em nome de Deus eram reconhecidos no Antigo Testamento como verdadeiro profeta. Algumas vezes, profecias eram ditas em total desacordo com a palavra de Deus ou sua vontade. Quando o profeta falar em nome do Senhor e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta é palavra que o Senhor não falou. Deuteronômio 18, 22. Jeremias enfatizou a mesma verdade: o profeta que profetizar paz, quando se cumprir a palavra desse profeta, será conhecido como aquele a quem o Senhor na verdade enviou. Bem, e eu ainda vou mais ainda além disso aqui. Ou seja, então, lá era o seguinte: quando o profeta falava e não se cumpria, o profeta era falso. Não é isso que está dizendo? Quando o profeta falava, o profeta dizia: eis que eu tive um sonho e vai acontecer isso, e não acontecia, aí o povo estava dizendo: aquele profeta não falou da parte de Deus. Não é assim? Por quê? Porque Deus usava os sonhos também para falar para os profetas. Deus usava sonhos. Os profetas, eles eram usados, Deus falava dos sonhos, nas visões. Eles usavam a música, eles usavam o trabalho, eles usavam muitas coisas que auxiliavam o seu ministério. Davi, por exemplo, cantou
que são os salmos, né? Muitos salmos são proféticos. Então a música é usada. Certa vez Samuel disse: olha, para Saul, você vai, e quando você for, você vai encontrar uma equipe de profeta que vem tocando tamborim, que vem tocando tambor, vem tocando violão, e eles vêm cantando, e eles vêm profetizando. Eles profetizavam também através da música. Eles vêm cantando e profetizando. E quando você encontrar esse grupo de profetas, você vai entrar na onda deles e você vai profetizar. E aí o Espírito do Senhor pegou Saul, e Saul começou a profetizar, começou a cantar, começou a dançar, foi transformado em outra pessoa, o que Samuel diz lá no seu texto. Hoje até nas igrejas, né, as pessoas vão muito pelo homem, né, e assim eles fazem a obra de Deus, assim, acrescentando mais coisas deles mesmos. Então assim, eu vou além de o profeta profetizar e não se cumprir, existe um caso na palavra de Deus, que o falso profeta profetiza e a coisa acontece. Então é muito mais profundo ainda do que quando o profeta fala uma coisa e não acontece, para você dizer: não, aquele profeta não falou da parte de Deus, ele falou dele mesmo, falou da cabeça dele, da loucura dele. Agora, quando esse profeta que é falso fala e a coisa acontece, aí, irmãos, é que você tem que ter o discernimento. Você tem que ter o discernimento do Espírito. Por quê? Porque Deus fala desse jeito aqui, ó. Quando um falso profeta falar e acontecer, olha o que é que Deus diz. Vou ler para os irmãos. Só um minutinho. Deuteronômio 13 primeiro. Quando profeta ou sonhador de sonhos. Não tem gente que fala muito de sonho? Né? Deuteronômio 13:1. Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio. Versículo 2, Deuteronômio 13. Agora eu vou ler o 2. E sucedeu tal sinal. Olha, sucedeu, quer dizer, aconteceu o sinal. E suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo: vamos após outros deuses que não conhecestes e sirvamo-los. Não ouvirás as palavras daquele profeta, o sonhador de sonhos. Porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Então, em outras palavras, Deus permite para provar você, se você realmente conhece Deus e quer seguir a Deus. Porque ele está dizendo o seguinte: o sinal e o prodígio que o falso profeta vai falar vai acontecer. Vai acontecer. Mas Deus está dizendo: eu estou permitindo que aconteça para saber se vocês vão seguir o profeta. Para saber se vocês vão seguir esse profeta, porque esse profeta vai afastar vocês de Deus. Aí Deus fala assim: não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonho, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova. Quer dizer, Deus está provando, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Após o Senhor vosso Deus andareis e a Ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a Ele servireis, e a Ele vos chegareis. E aquele profeta ou sonhador de sonho morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito, e tal. Quando te incitar teu irmão, filho da tua mãe, ou teu filho, ou tua filha, ou tua mulher no seio, ou teu amigo que você ama, dizendo: vamos seguir outros deuses, também não faça isso. Ou seja, irmãos, naquela época os profetas profetizavam também, os falsos profetas, para afastar as pessoas de Deus. Era igual os profetas lá de Acabe. Aquelas falsas profecias lá era para tirar o povo da vontade de Deus, tirar o rei da vontade de Deus. Então a gente tem que ter cuidado, né? Se a gente for trazer para hoje: ah, mas a fulana falou e aconteceu. Agora eu pergunto: e qual é o resultado disso? Você vai se aproximar mais de Deus, ou você vai se afastar de Deus e seguir a pessoa? Está vendo?
Deus permite. Deus permite a operação do engano, porque Deus permitiu para Acabe. Deus falou assim: como é que eu vou enganar Acabe, né? Eu estou falando palavra humana. Aí diz que um espírito saiu e disse assim: eu vou. Aí Deus pergunta: como você vai enganar Acabe? Eu vou ser um espírito de mentira na boca dos profetas. Aí o espírito veio de mentira e entrou na boca dos 400, 500 profetas que profetizavam e Acabe acreditava. Então, Deus permite, às vezes, que um falso profeta, aconteça o que o falso profeta fale, para provar se nós estamos atentos ou não à sua palavra. Para provar. Eu já vi coisas absurdas que são faladas aí. Diz que em nome de Deus. Coisas absurdas. E tem coisas que até acontecem. Mas aí a pessoa não tem o discernimento e cai na lábia da pessoa. E depois, ontem mesmo eu estava comentando sobre essa lição com uma pessoa, e ela estava contando que foi extorquida, que foi enganada por uma pessoa que se dizia assim, e graças a Deus que uma outra irmã abriu os olhos da família, porque ela já estava tirando, já estava em R$1.000 que ela estava tirando lá. R$1.000, através de mentira, dizendo que estava isso, que o marido tinha largado, e o marido estava escondido dentro de casa. Que o marido tinha ido embora, ela tinha ficado sozinho, o marido lá no quarto, porque o marido fazia parte da trama. E aí, outra pessoa, né, que eu até falei para a irmã, irmã, foi livramento de Deus, Deus mandou a outra pessoa lá para abrir os seus olhos. Porque ela dizia assim: a tua sobrinha vai ter um filho no relacionamento com esse rapaz. Eu falei: irmã, de um relacionamento, o mínimo que pode acontecer é uma gravidez. Meu Deus, mas que profecia é essa? Que duas pessoas, a não ser que seja homossexual, porque não tem como produzir. Mas se for um macho e uma fêmea, se os dois estão fazendo sexo, o que é que vai vir disso aí? Vai ficar prenha. E vai parir. Precisa profecia para isso, gente? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, gente. E ela falava ontem para mim: rapaz, você vê, nem isso eu não pensei. Tanto que a gente fica enganada com a palavra, com a mentira, com o engano, que a pessoa vem falando em língua, aquele movimento todo, que aí você fica perturbado, você não consegue raciocinar, cai na lábia. Eu falei: se uma pessoa deve chegar para mim dizendo que Deus vai dar um filho para um casal que acabou de se casar, eu falei: gente, mas até uma criança sabe que vai nascer um filho lá. Pelo amor de Deus, gente. Então, meus queridos, o falso profeta, né, outra coisa, não existe ministério profético, gente, hoje. Não existe ministério. Não tem como a pessoa se autodenominar: eu sou um profeta, nos moldes do Antigo Testamento. Não tem mais. O próprio Jesus disse: a lei e os profetas duraram até João Batista. Gente, João Batista já morreu há muitos anos, os ossos dele já acabou. Ou não? Ou João Batista está vivo hoje? Como é que eu acho que tem ministério profético hoje, se o próprio Jesus, que é o dono do universo, diz que durou até João, e que de lá para cá não tem mais? Você fala: pastor, mas a Bíblia fala dos profetas lá na igreja, na época de Paulo, que profetizava. Eu vou explicar para os irmãos. A diferença hoje é que não existe ministério profético, existe dom de profecia, que é diferente, irmão. Qualquer crente pode receber o dom de profecia e ele não ser profeta. Os irmãos estão compreendendo? Uma coisa é ter o dom, outra coisa é ser profeta. Ninguém hoje mais é profeta, né? Segundo os profetas do Antigo Testamento, com aquele ministério específico, com aquela missão específica. Ele pode ter o dom, que eu posso ter, o Emival pode ter, a Ariné pode ter, e eu não sou profeta, e nem os dois também são, mas pode ter o dom. Deus já me deu esse dom, só que eu não
Continue, minha querida. Continue, porque o dom é para a igreja, é para a edificação da igreja. Para a edificação da igreja. O dom de profecia, para a edificação do corpo da igreja. É necessário. Mas a pessoa não pode dizer assim: agora eu sou profeta, eu sou igual a Elias. Vou subir para o monte, vou pedir para Deus mandar fogo, e ai daquele que for contra mim. Irmão, tá delirando. É loucura. E outra coisa, irmão, é tanto delírio com essa questão de profecia. Você acha que essas pessoas que se autodenominam profeta, você acha que eles obedecem aos seus pastores? Não, vou fazer outra pergunta. Você acha que eles têm pastores? Não. Receba a Deus. Não tem pastores. Não tem pastores. Agora imagina, você acha que Jesus vai permitir um ministério, que é chamado de ministério profético hoje, digamos que tem esse ministério hoje. Você acha que Jesus vai permitir um ministério desse para rivalizar contra a sua igreja? Pensa comigo. Você acha que Jesus vai criar um ministério paralelo à igreja para atormentar a igreja? Não faz sentido. Faz sentido na sua mente? Um grupo de gente que não obedece a pastores e que sai causando problema no seio das igrejas, causando problema no seio do corpo de Cristo. Você acha que esse negócio é de Deus? Então, meus queridos, eu sei que é chocante. Talvez os irmãos não vão conseguir dormir essa noite. Mas, meus queridos, vamos abrir a nossa mente. Vamos enxergar a palavra de Deus, ela é muito clara. Sim, irmã Joana. Deixa eu falar uma coisa. Vamos lá para nós. O horário. Quando eu estava na igreja, tinha um jovem mais nós, crente da nossa igreja. Aí eu fui para o ciclo de oração na segunda-feira, quando eu virei com a Bíblia assim, caminho em casa, eu tinha um bar, você estava dentro do bar. Eu consegui, aí, nossa, Deus falou, volta. Aí eu voltei e entrei dentro do bar. E quando eu entrei dentro do bar, nem a Bíblia eu não abri. Só cheguei no bar e falei assim: vou cantar o hino que Deus me deu agora, tá? Aí eu cantei, Deus me deu na hora esse hino que fala assim: quando eu olho para o céu, me lembro de Jesus, foi por mim, foi por ti, sofreu tanto lá na cruz, chora um e chora dois, chora ter, não querer mais. É a falta de Jesus, por você por rejeitar. Então tem esse hino, assim, na hora que Deus me deu esse canto. Uma poesia, né? E o dono da vendinha falou assim: você é crente para aquele menino? Eu falei: da nossa igreja, ele da minha igreja, hoje está aqui. A partir de hoje, você não vai tentar beber, sentar aqui nessa mesa para beber, não. A partir de hoje. O dono do bar falou para aquele jovem, sabe? Pois é. E foi esse canto que Jesus me deu na hora. Isso. Então, irmãos, eu quero só falar um negócio aqui para os irmãos, que existem alguns eventos na Bíblia que são eventos que são divisores de água. Por exemplo, um grande evento na Bíblia, primeiro evento, na ordem cronológica de profetas. O primeiro evento foi a nomeação de um rei. Como eu disse para os irmãos, o povo era guiado por um líder. Os patriarcas, depois Moisés, depois nós tivemos Josué, um grande líder, certo? Depois de Josué, que aí já vem Samuel, né? Depois de Josué morre, o povo se esquece de Deus, e aí vem Samuel, o profeta, que Deus chama através de Ana e Eucana. Lembra disso? Ana, mãe de Samuel, que pede um filho, e Deus dá a Samuel. Samuel é criado dentro do templo, e Deus fala com ele. Eli era o profeta, era o sacerdote naquela época. Ele morreu, seus filhos morreram, e Samuel assume a liderança do sacerdócio. Pois bem, aí em Samuel, Deus então nomeia um rei, que foi o rei Saul. Então esse é um evento de divisor de água, o primeiro rei de Israel. Então Israel tem
um monarca, tem um rei como as outras nações. Depois, a divisão do reino. O reino se dividiu. Foi outro divisor de água, outro evento marcante, certo? Então, nós temos os profetas com o reino unido, os profetas que profetizaram enquanto o reino estava unido. Depois nós tivemos os profetas que profetizaram quando o reino se dividiu, certo? Depois nós tivemos profetas que profetizaram. Depois nós tivemos o cativeiro do povo de Deus, chamado cativeiro babilônico, cativeiro assírio. Aí nós temos outra divisão: os profetas que profetizaram antes do cativeiro, profetas que profetizaram durante o cativeiro e profetas que profetizaram depois do cativeiro. Por que é importante a gente saber disso? Para a gente situar em que momento aquele profeta profetizou. Em que momento? Porque nós temos, por exemplo, os profetas pré-cativeiro, né, pré-exílio, eles profetizaram dizendo que o povo ia para o exílio. Os profetas midi-exílio, ou os profetas do cativeiro ou do exílio, eles profetizaram dizendo: olha, vocês agora estão escravizados, agora vocês têm que esperar o livramento de Deus. Os profetas que profetizaram depois do cativeiro, eles estão dizendo: olha, Deus livrou nós do cativeiro, agora vocês têm que voltar para Deus, vocês têm que se voltar para Deus, certo? Por que eu devo sintonizar minha mente aqui? Para eu entender a profecia de cada profeta, para eu não fazer confusão, para eu me situar, para eu não ficar perdido na história. Portanto, eu quero que rapidinho, na revista não tem, e eu senti falta disso, mas eu fiz uma pesquisa aqui rapidinho e eu quero trazer para vocês. Aqui que o Bruno já está me olhando ali atravessado, mas já estou terminando. Olha aqui. Profetas menores, eu já falei que são 12, nós verificamos que são 12, já contamos. Nós já descobrimos por que recebe o nome de menores e por que recebe o nome de maiores. Mas nós temos aqui, por exemplo, profetas que atuaram antes do cativeiro. Nós temos Oséias, Joel, Amós. Eu posso mandar isso aqui para você depois. Amós, Obadias, Jonas, Isaías, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias e Jeremias. Você vê que nomes de profetas maiores aparecem, porque eles também profetizaram antes do cativeiro, certo? Aí nós temos profetas durante o cativeiro, que foram Jeremias, Ezequiel e Daniel. Os irmãos entenderem, Ezequiel e Daniel estão na Babilônia. Ezequiel estava lá também. Ele não foi levado junto com Daniel, depois ele vai para a Babilônia, certo? E os profetas após o cativeiro foram Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses três foram depois do cativeiro. Agora vamos ver os profetas que profetizaram no reino de Israel, né? No reino do norte, que foram Oséias, Amós e Jonas. Oséias, Amós e Jonas. Estou falando dos profetas menores, porque Elias também profetizou em Judá, em Israel. E no reino do sul, cuja capital é Judá, é Jerusalém, quem profetizou? Obadias, Joel, Miqueias, Naum, Sofonias e Abacuque. E os profetas depois do cativeiro foram Ageu, Zacarias e Malaquias, certo? Que, como eu disse, os irmãos profetizaram depois do cativeiro. Por que essas informações? Como eu disse, para que a gente tenha uma interpretação correta da profecia dos profetas, para a gente saber o que ele está dizendo, para quem que ele está dizendo, em que momento ele está falando. Um dos profetas mais dramáticos que a gente tem, então, todo esse processo de cativeiro, de retorno, é Jeremias, porque Jeremias ele profetiza antes do cativeiro e durante o cativeiro. Antes ele disse: o povo vai sofrer. Durante o cativeiro ele disse: gente, tenha paciência, que Deus vai restaurar vocês. Tenha paciência, que Deus vai. Vontade era de falar assim, né? Eu não avisei. É como se eu dissesse, gente, eu avisei.
Por exemplo, nós temos o livro de Lamentações, não temos? O que é Lamentações de Jeremias? Ele está lamentando pelo cativeiro. Está dizendo, Senhor, acabou tudo. Senhor, está tudo destruído. Senhor, as mulheres comeram seus filhos. As mães comeram seus filhos. É doído isso aí. Acabou tudo. Nós estamos morrendo de fome, não tem nada para comer. E ele vai contando a história do cativeiro, né? O terror do cativeiro. Aí Ezequiel, por exemplo. Ezequiel profetiza antes também e durante o cativeiro. Ezequiel, nós temos as visões de Ezequiel antes do cativeiro e as visões de Ezequiel durante o cativeiro. Quando ele fala, eu estava diante do rio Quebar. Esse rio é lá na Babilônia. Eu estava no rio e Deus me mostrou e veio uma roda cheia de olho, uma roda dentro da outra. A roda menor entrava, a maior entrava dentro da menor e ela girava ao contrário. E aí tem uma visão, ele vai tendo as visões de Ezequiel, né? Era bom intérprete para entender. Os querubins, os serafins, porque ali ele está vendo anjos, né? Ele está vendo a visão de querubins, serafins, e depois ele tem a visão do trono de Deus. Esses anjos estavam debaixo do trono, como se o trono de Deus fosse uma plataforma, e os anjos de baixo carregando o trono de Deus. Esses anjos que ele está vendo. Então, e também Ezequiel e Daniel, né? O próprio Daniel já está na Babilônia mesmo. Os dois também são profetas escatológicos. Por quê? Porque eles profetizam coisas que eram para depois do cativeiro e coisas para o final do mundo, para o final da existência humana. Então olha só como que Deus faz. E eles estavam os dois no cativeiro. Os dois estavam presos como prisioneiros de guerra e Deus está mostrando o futuro para eles. O que Deus ia trazer? Deus ia restaurar o seu povo, restaurar a terra e acabar com o pecado do mundo. Era a mensagem que Deus estava dando para eles, né? Daniel, Ezequiel, e a gente percebe lá no Apocalipse, quando João escreve, ele tem uma sintonia muito fina com Daniel e Ezequiel, das profecias, né? Então eu acho que ficou claro, espero que os irmãos tenham compreendido esse momento introdutório, porque quando a gente entrar de fato, profeta por profeta, aí os irmãos vão ver mais, com mais pormenores, né, os detalhes de cada profeta. Mas o que eu quero que os irmãos entendam é isso. Hoje não existe ministério profético. Hoje existe dom de profecia. Dom de profecia. Porque o ministério profético foi até quando? Até João Batista. E João morreu, ó, está de pé. Então, os ministérios proféticos, como o povo aí quer resgatar hoje, está fora da Bíblia. Está fora da Bíblia. Outra coisa, nós temos os profetas verdadeiros e os profetas falsos. E nós explicamos os irmãos aqui. Uma coisa que eu falei sobre os profetas atuais, que antigamente era, se o profeta falava, se cumpria. Se o profeta falasse e não se cumprisse, era falso. Se o profeta falasse e se cumprisse, mas aquele cumprimento afastasse o povo de Deus, era falso também. Outra coisa, hoje, como que a gente conhece? A gente pode conhecer. O profeta fala, não acontece. O profeta mente, anda sonhando demais. Talvez o profeta não quer falar, ele não quer errar, mas Deus não mandou. Não sei se os irmãos estão entendendo. O profeta, vou tirar a palavra profeta, o irmão, a irmã, tem até uma boa intenção. Às vezes quer ajudar uma situação, às vezes quer ajudar outra situação. Mas eu te pergunto, se Deus não mandou, eu vou lá resolver o caso? O grande problema é esse, é que o irmão e a irmã quer resolver o caso e fala assim, eu acho que Deus está mandando eu ir lá. Será que Deus está mandando? Eu estou com vontade de ir lá. Aí chega lá, ó, Deus mandou. Mas Deus mandou mesmo? Ou você ficou com vontade de ir? É o que está acontecendo demais. Deus mandou você falar, ou você ficou com vontade de falar? Aí depois, quando a coisa não vai, quando a coisa não vinga, quando a coisa não pega, quando a coisa não cola, aí diz assim, eita, Deus me enganou. Deus te enganou? Ele não falou nada. Você vai pôr a culpa em Deus, que Deus. É como se Deus dissesse assim, eu?
como o Maranhão. Você tem que prestar conta ainda, porque você usou o nome de Deus, né? Você vai ter que prestar Deus vai conta. falar, não, eu não. Nunca mandei. Nunca falei para você falar isso. Então, irmãos, às vezes a pessoa tem uma boa intenção. Ela quer ajudar, ela quer resolver, mas às vezes Deus não mandou ainda. Deus mandou ficar calado, Deus mandou esperar. Na hora certa, a coisa acontece, não é? Então, às vezes a pessoa não tem intenção de ser um falso profeta e acaba sendo, porque ele chega em nome de Deus. É melhor a pessoa dizer assim: eis que eu digo, não Senhor. De mim mesmo. Né, Bruno? Demais. Eis que é eu que estou dizendo. E esse que eu te digo, eu te digo. Não é Deus não, eis que eu que estou dizendo, vai acontecer isso. Aí você assume a responsabilidade. E é ruim, hein? de querer Aí você dizer. assume. Esse que eu estou dizendo, eu que digo, não é Deus não. Vai acontecer isso. Beleza, então vamos aguardar ver se vai acontecer. É? É igual a quem Aí sim, aí você está resguardando o nome de Deus. Agora o ruim é quando você usa o nome de Deus, como se Deus tivesse mandado, Deus não está mandando nada. E você chega lá, a coisa não vai. E aí você ainda quer pôr a culpa em Deus. Ah, não, porque Deus enganou, não era agora não. Aliás, o que Deus manda, você quer cumprir. E às vezes o que Deus manda a pessoa não quer fazer, né? Está escrito. Não é? O que Deus manda a pessoa não quer. Mas o que Deus não manda, ele quer fazer. Outra coisa, irmãos. Outra coisa, outro sinal. A pessoa, o irmão e a irmã não obedecem o pastor. Então, irmão, está errado. Se a pessoa diz que tem esse ministério, porque eu estou dizendo que não existe mais, existe o dom. Mas se a pessoa diz que tem esse ministério, ou que tem um dom, mas ele não obedece o pastor, não se submete aos ensinamentos da igreja, também pode cair fora. Pode cair fora. Terceira coisa que eu posso perceber, né? Que eu posso analisar. Terceira característica. Jesus disse assim: nós somos árvores. E como que se conhece uma árvore? Pelos frutos. Pelo fruto ou pela folha? A palavra do profeta são as folhas. Eu não devo conhecer o profeta pelas palavras. Eu tenho que conhecer pelo fruto. O que é o fruto? O que é o fruto? É aquilo que ele gera. Fruto é aquilo que ele produz. O que essa pessoa está fazendo? O que ele está produzindo? Qual é a vida dele, o comportamento dele? Como é que é essa pessoa? Qual é o caráter dessa pessoa? Então, olhe, tampe os ouvidos quando ele estiver falando, tampe os ouvidos e olhe para a vida dele e veja como é que é ele. Veja como é que é ele. Porque Jesus disse: pelos frutos os conhecereis, não é pelas folhas, porque a folha pode enfeitar. Pode florir, colocar umas coisas bonitas, colocar um pisca-pisca. Agora, e o fruto? Porque uma árvore boa não pode dar um mau fruto. Uma árvore má não pode dar bom fruto. Então, se a pessoa não é aquilo que ele está dizendo, ele vai dar um fruto mau. Vai dar um fruto mau. Então, perceba o fruto que ele vai dar. Acompanhe e veja. Acompanhe e veja. Aí você vai descobrir o que é, se é melancia ou se é uma fruta venenosa. Ou se é uma fruta venenosa. Tem no direito, tem uma teoria, uma tese que fala que o fruto da árvore envenenada, ele contamina tudo para frente. O fruto da árvore envenenada, né? Todo fruto é produzido daquela árvore. Todo fruto é venenoso. Todos os frutos. Eu lembrei de uma história, Bruno, posso contar, Bruno? Lembrei de uma história. Aqui, o irmão Francisco vai gostar. Tinha uma roça de melancia sem cerca na beira da estrada. E todo mundo que passava ia lá e arrancava as melancias, quebrava a melancia no chão, virava. E o dono da roça ficou contrariado. Sabe? O dono da roça falou: gente, quer saber de uma coisa? Eu vou dar um jeito aqui de parar com isso. Vão acabar com a minha plantação, vão acabar com minhas melancias. Colocou uma plaquinha assim, ó. Colocou uma plaquinha: eu apliquei veneno numa melancia. Você falou de veneno, eu lembrei. Eu apliquei veneno numa melancia. Aí todo mundo que via a placa
Ficava pensando, qual melancia aqui da ninguém ia colher a melancia, porque ficou com medo, né? Qual é a melancia que está envenenada? Aí Celso passou um outro mais esperto, que estava roubando a melancia. Colocou uma placa, eu também envenenei outra. Aí o dono da plantação falou, qual é que não está envenenada? Aí o dono da plantação também não ia saber qual era. E perdeu a plantação todinha. Que outro colocou, eu também apliquei veneno numa melancia. O cara estava roubando. E aí, A ideia do cara é melhor. irmão, assim são as pessoas que se autodenominam. Então assim, a gente tem que ter cuidado. Eu não quero, viu, irmã Maria Lúcia, eu não quero desencorajar os irmãos que têm o dom de profecia, não é isso? Não sei se os irmãos estão me entendendo. Não quero desencorajar. Mas se você tiver o dom, use o dom conforme a vontade de Deus. E não deixe de fazer a vontade de Deus, porque você vai estar pecando também. Se você tem o dom, se você tem o dom e não usa esse dom, você está, primeiro, desperdiçando, né, uma ferramenta que Deus está dando. Você está desperdiçando. Porque a Bíblia diz que a profecia, ela tem três coisas. Ela tem três funções. Para que serve uma profecia? É para consolar, edificar e exortar. A profecia tem três funções. Consolar. O que é consolar? O que é consolar? É quando a pessoa precisa de consolo, não é? Confortar. Então a profecia, ela serve de consolo. Porque às vezes você está aflito, desanimado, triste. Aí Deus usa uma pessoa que tem um dom de profecia. E aí Deus fala e você se renova. Você se consola. Deus te consola. A outra coisa, a profecia é para edificação. Para edificação, é para você crescer, para você edificar, para você amadurecer. Então, a profecia na igreja, ela serve para edificar a igreja. E a outra é exortar, porque é consolar, edificar e exortar. O que é exortar? O que é exortar, irmãos? O que é, Bruno? Você que é o nosso teólogo aqui da igreja. O que é exortar? Exorta. Pode falar, né? Não, você começou agora, você fala. Exortar não é engrandecer, exortar é animar, levantar a pessoa, não. Exortar é repreender a pessoa. É repreender ou é levantar a pessoa? Repreender. Repreender. Quem dá Exortar. mais? Ele empatou. Sim. Celso, ajuda ele a desempatar, Celso. Exortar não. É repreender ou exaltar ou Eu vou no exortar. levantar a pessoa? Eu vou no Alertar. Ó, terceira opção, alertar. Alertar. O que a senhora falou? Não, senhora? Repreender, alertar e levantar a pessoa. Animar a pessoa, encorajar a pessoa. E agora, gente? E agora você fala a verdade. Exortar. O Bruno está dizendo que é repreender. Chamar a atenção. Exortar, chamar a atenção. Na medida que eu estou falando para Gente, Tá, agora passou a falar. gente, é o seguinte. Essa interpretação, eu não sei como que ela chegou a esse sentido, a esse significado. Porque na verdade, exortar é encorajar as pessoas. É levantar as pessoas. Mas na Assembleia de Deus, essa palavra, ela recebeu outro sentido. Porque a palavra, para isso que a irmã Cleonice falou, para isso que o Bruno falou, não é exortar, é admoestar. Se eu quero dizer que fulano foi chamado a atenção, que fulano foi alertado, que fulano foi chamado a atenção, né? A outra palavra que a irmã Cleonice usou, qual foi a palavra que a senhora usou? Sobre exortar, repreender. Para eu dizer que uma pessoa foi repreendida, eu tenho que dizer que a pessoa foi admoestada.
Então, admoestar é repreender, chamar atenção, alertar, puxar a orelha. Isso é admoestar. Exortar é encorajar. Eu nunca nem tinha escutado essa palavra, admoestar. Admoestar. Eu nunca nem tinha escutado essa palavra. Exortar é encorajar, motivar, levantar. Vamos para frente, levanta, anima, vamos lá, vamos nessa, a gente consegue, tal. Então a profecia, ela é nesse sentido. Dizer assim, gente, nós vamos conseguir. Deus está conosco, Deus está contigo, Deus está com a igreja. Levante-se, caminha, anda. Isso é exortar. Agora, admoestar, quando eu digo, olha, meu servo, ou minha serva, ou fulano, cuidado, porque no caminho que você está, você vai estar mal. Aí é chamar a atenção, é admoestar. Tá? Então, esse é o significado dessas duas palavras. Porque, como eu disse, eu não sei em que momento foi que a palavra exortar recebeu o sentido de chamar a atenção, o sentido de repreender alguém, né? Então, se você pegar as Bíblias mais atuais, com uma linguagem mais atual, você vai ver que aonde tem a palavra exortar, na tradução está escrito encorajar. Vamos lá, procura aí na sua Bíblia Revista Corrigida uma palavra exortar. Exortar. Vamos lá, onde é que está? Pode buscar no celular aí, quem tiver no celular. Vai lá na busca, lá, coloca assim, exortar. Vamos lá para o Novo Testamento. Exortar. Vou só mostrar para os irmãos a diferença dessa palavra. Já estamos terminando já. Porque é bom a gente... Porque o lugar certo é aqui, não é? Para a gente ver isso. Não é? Então vamos lá. Vai lá, Vival, ajuda aí. Exortar. Qualquer versículo que tem essa palavra. Vamos lá. Vai. Exortar aqui, vamos lá. Exortar. Cadê? Bora ver. Colossenses 3,17. Colossenses, abra a Bíblia de vocês, Revista Corrigida. Colossenses 3,17. Hebreus 3, Colossenses 3,17. Espera aí. Não, mas não deu. É diferente de repreender, não é? Vamos lá, outro versículo que tem exortar. Aqui, ó, Filipenses 3, exortação, guardar-se dos Filipenses. Vamos ver aqui, Filipenses 3, vamos ver se vai dar certo. Qual versículo? Filipenses 3, rapidão, professor, peraí, só um minutinho. 3, 2. 3, 2. 3, 2 ou 3, 3, vê. É porque tá embaixo assim, eu não consigo. Filipenses 3, 2. Vê. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Tá antes. Você passou aqui? Leu o Colossenses? Eu não tinha achado, eu achei. E tudo quanto fizer, seja por meio de palavras ou ações, fazei em nome do Senhor Jesus, e oferecendo por intermédio de graças a Deus. Não tá achando? Presta lá. Olha aqui, acho que tá na lateral. Não, rapidão, não, espera aí. Mas não é que a palavra seja exortação no texto mesmo. É uma palavra que seja exortação. Ele quer que cita a palavra exortação, não entendi. Ele quer que cita Eu quero a palavra. Então vai na Bíblia mesmo. Você vê, eu coloquei aí, mas não apareceu. Na Bíblia mesmo. Peraí, não Não é achava. no Google, não. Não, na Bíblia mesmo. Agora eu entendi. Eu pensei que eu estava fazendo errado. Não estou achando aqui. Só se eu estou escrevendo errado. Exortação É com X, não é? É com X. Então. O que acontece? Mas é o mesmo sentido. Mas 2 Timóteo 3, 16, 17 fala. Não, mas ele quer. Ele quer a palavra em Ah, si. tá. Eu estou procurando no lugar. 1 Tessalonicenses 5, 14, 22 fala. Exortar. Ó, aqui, ó. 1 Tessalonicenses. Passou. Ó, primeira linha em Atos Não, eu quero que Apóstolos. vocês leiam o versículo para mim. Então, Atos Apóstolos 15, 21. E quando a lerem, alegram-se pela exortação. Alegraram-se pela exortação.
Atos 15, 21. Vê outro versículo. Vai, 1 Tessalonicenses 5,14 diz assim, 5,14. Rogamos-vos também, irmãos, já mudou aqui, ó, porque está falando rogamos, mas nessa versão está falando assim, ó, exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes, para com todos tenham cuidado, para que ninguém retribua. Vamos no versículo que eu citei. Vamos na profecia. Vamos na profecia. Vai lá na profecia. Aqui, ó. A profecia. Não, agora eu estou só com o versículo que tem exaltação aqui, ó. Aqui, ó, 14:13. Vamos falar da profecia. Lá em... 1 Coríntios 14:3. Vamos falar da profecia. Tá aqui, escreva aí agora mesmo. Mas o que profetiza, fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Na revista corrigida. Agora eu vou colocar esse versículo aqui nessa versão mais atualizada, para você ver como é que vai estar escrito lá. Segura na Bíblia de vocês. Aí ele diz assim, ó, 14:3. Mas aquele que profetiza fortalece, anima e conforta os outros. E na revista corrigida é edificação, exortação e consolo, né? Consolação. O que profetiza consola, edifica e exorta. Então o que profetiza, ele fortalece, anima e conforta. Os irmãos compreenderam? Ei, o Adelube está falando aqui, ó, Salmo 113:4 e Levítico 26:1. Mas ele pediu do Novo Testamento. Fala para ele, é do Novo Testamento que ele pediu. Mas o significado vai dar o mesmo. Vai dar o mesmo, só para os irmãos entenderem. Valeu, irmão Adelube. Só para os irmãos entenderem. Fala para ele vir para a igreja. Que a profecia, vamos voltar para a profecia, gente. Você tem que ir para a igreja, filho. Vamos falar para a profecia aqui, ó. Vamos entender que a profecia, ela tem 3 objetivos: Tá bem claro. consolar, confortar, animar ou fortalecer. Certo? Então a profecia tem essas três tarefas, digamos assim, tá bom? E a palavra exortar é animar, ou fortalecer, ou encorajar. Exortar são essas coisas, tá bom? E aí, pastor, e aí também em 1 Tessalonicenses fala 2:3, né? Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Isso, então, a exortação que ele fala assim, o nosso encorajamento. Não é coisas, né? O nosso encorajamento não foi com fraude. Com fraude, falsa promessa. Isso. Isso. Deu certo aí, não deu? Palavra exortar, exortação. Vamos ficar de pé. Ficar de pé. Deus abençoe. Então, irmãos, estudar os profetas é muito bom. Nós vamos aprender bastante sobre Agora eu aprendi a diferença. a justiça, a injustiça, a violência, tá? É muito importante a gente estudar os profetas, que a gente estuda também a história do Antigo Testamento, né? E muitas outras coisas. Pai querido, em nome de Jesus, teu filho amado, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado, Pai, por essa escola dominical. Pai, que o Senhor venha abençoar cada um dos teus filhos que se fizeram presente nesta manhã. Venha abençoar, Pai, o irmão Bruno, presbítero, irmão Bruno, que está na superintendência da escola, Pai. Também os professores que estão, meu Deus, trabalhando, ó Pai, na escola dominical. As professoras das crianças, dos adolescentes, enfim, Senhor, todos que trabalham nesse projeto da escola dominical. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. Todos dizem, amém. Que Deus é por nós, Quem será? agindo Deus. Pastor, quem trouxe a oferta? Sim, irmãos, quem trouxe a oferta, deixa lá atrás. Pedro, pega a cestinha aí, deixa lá na cestinha, irmão, lá na saída, lá na porta, lá, tá? Eu perguntei, ele falou que não lembro. Não tem não, eu já dei um Google lá. Tem não. Qual o nome que ele falou, moço? Eu já tô só scrollando, só. Não tem não. Só podia pôr um pastor. Aquele lá é igreja. Eu achei que talvez não era um. Entendeu?
Já estava quase pronto. Tem só os ministério próprio da Madureira, mas Madureira não é mesmo, entendeu? Tem um enorme lá, a sede lá. Ah, entendi. Pode fazer, né? Você liga lá e